Tonight I'm going to begin in the book of Genesis. Hoje vou começar no livro de Gênesis. I'm going to read a little passage of scripture and then talk to you about it. Vou ler aqui uma passagem das Escrituras e falar-vos disso. In Genesis chapter 2, beginning in verse 9, Gênesis 2, no versículo número 9. it says, "Out of the ground the Lord caused to grow a tree that is pleasing to sight and good for food." Diz, e o Senhor fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista, boas para comida, The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. bem como a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Now it's important to remember those two names. Agora é importante lembrarmos destes dois nomes. Literally, the tree of knowledge of good and evil. Literalmente, a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, It literally means that which is morally right and that which is morally wrong. que é basicamente dizer que aquilo que é moralmente correto e aquilo que é moralmente errado. Then the next verse says, E diz no versículo seguinte: "And the Lord God took man and put him in the garden of Eden to cultivate it and to keep it." E saiam o rio do Éden para regar o jardim, e dali... Verse 15. 15. No versículo 15 então, diz então assim: depois tomou Deus o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para o levar e guardar, lavrar e guardar. And the Lord God commanded the man, saying, "From any tree of the garden you may freely eat." Ordenou o Senhor, pois, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Now, a real important verse 17. Mas um versículo bastante importante aqui é o versículo God 17, says to Adam, em que Deus diz a "But from Adão: the tree of knowledge of good and evil, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, from the tree of right and wrong, da árvore do bem e do mal, you shall not eat. não deverás comer, For in the day that you eat, you will die." porque no dia em que comeres dela, morrerás. So here in the middle of this garden Então aqui no meio deste jardim are found two significant trees. estão encontradas duas árvores muito importantes: The tree of knowledge a do conhecimento of right and wrong, do bem e do mal, good and evil, do bom e mal, and the tree of life. e a árvore da vida. And it's fascinating to me that God puts these trees together. E é incrível para mim ver que Deus juntou estas duas árvores e as colocou uma ao lado da outra. And they're readily accessible to everybody. Estão literalmente acessíveis a toda a gente. I told you yesterday, Contei-vos ontem you know, if I had been God que se eu tivesse sido Deus and I knew how many problems that tree of knowledge of good and evil was going to e cause, se eu soubesse os problemas que aquela árvore do bem e do mal poderiam causar, I think I would have put that tree on top of Mount Everest. eu provavelmente ia pôr aquela árvore no topo do Monte Everest. There's snow up there. Há muita neve lá para cima. Adam and Eve are naked. Adão e Eva estavam nus. I don't think they would have gotten to the tree. Eu acho que eles não teriam conseguido chegar à árvore. That's just how I think. É só a minha maneira de pensar. Então, So it's evident to me from the very beginning. para mim é muito evidente que desde o início It's real important to God that we learn how to make choices. é muito importante para Deus que nós tenhamos a capacidade de tomar decisões. Your life is a compilation A tua of vida é your uma choices. compilação de escolhas boas. You can say yes to some things. Vocês podem dizer que sim a algumas coisas You can say no to some e things. podem também dizer não a outras. How many of you understand Quantos de vocês compreendem if you don't have a que choice, se vocês não têm escolha, if you are being forced se estão a ser forçados to tell someone I love you, a dizer a alguém, por exemplo, eu amo-te, it really doesn't mean anything. isso realmente não quer dizer nada. It only means something when you really have a choice. Só quer realmente dizer alguma coisa quando tu tens mesmo liberdade de escolha. Are you okay with that? Está toda a gente bem com isto, certo? Okay, put that in the back of your mind. Então guarda isso no cantinho da vossa mente. Two trees in the garden, Duas árvores no jardim, verse 16 and 17. versículo 16 e 17. God says you can eat from any tree of the garden, Ordenou o Senhor de Deus ao homem dizendo que tu podes comer de qualquer árvore do jardim, but my advice to you, mas o meu conselho para ti, this is my version. isto é a minha versão, Don't eat from the tree of right and wrong, não comas da árvore do bem e do mal, because in the day that you eat from that tree, you're going to die. porque no dia em que comes essa árvore vais morrer. Okay, let's talk. Então vamos lá falar. How many of you know right from wrong? Quantos aqui sabem qual é a diferença entre o bem e o mal? I have 3 children and 8 grandchildren. Eu tenho 3 netos e 8 bisnetos. We taught our children to know right from wrong. Peço desculpa, tenho 3 filhos e 8 netos. E ensinamos os nossos filhos e netos a saber a diferença entre o bem e o mal. Do you teach your children to know right from wrong? Vocês ensinam os vossos filhos a saber a diferença sobre o bem e o mal, certo?
Our whole society is built on right and wrong. Toda a nossa sociedade é construída e edificada sobre o bem e sobre o Our mal. laws, As nossas our leis, civilization a nossa is civilização built upon the difference of right and é wrong. construída e baseada naquilo que é a diferença entre o bem e o mal. So here's a question. Então, aqui vai a questão. Why wouldn't God want you to know the difference between right and Então, wrong? porquê é que Deus vai querer mesmo que tu saibas a diferença entre aquilo que é realmente certo e aquilo que é errado? How come God is saying, I don't want you to obtain that E knowledge? como é que Deus poderia chegar ao ponto de dizer que eu não quero que tu tenhas este conhecimento? Y'all need to smile. This is good. Vocês têm que sorrir um bocadinho, isto é bom. Here's another question. Aqui vai outra pergunta. I've got lots of questions. Eu tenho muitas perguntas. Why would death be the outcome of knowing the difference between right and wrong? Porquê é que a morte seria o resultado de provar daquela árvore do bem e do mal? That's what he said. Foi o que ele He disse. says you eat from that tree Ele disse comer esta árvore, that causes you to know right from wrong, o que te leva a saber o conhecimento, ter o conhecimento daquilo que é And you'll certo e die. errado, vais acabar por morrer. Por quê? Why? Why? I'll do both parts. Okay, sorry. Here's another question. Aqui vai outra pergunta. Why have we determined Porquê é que nós determinamos to live our lives viver as nossas vidas by a system God says is not going to work? num sistema que Deus disse isto não vai funcionar? Are you thinking? Vocês estão a pensar? It's staggering when you think. É It's overwhelming. It's a big thought. algo que é um grande pensamento, é algo que nos deixa abismados, embasbacados. When you think about our society, Quando pensamos na nossa sociedade, the foundation no fundamento que ela tem, are concepts of right and wrong. são conceitos do certo e do que é errado. Now, the issue is not whether there is good and evil, right and wrong. Então, o que é o assunto não é bem basicamente o que é certo, o que é bom, o que é mau, aquilo que Of é certo e course, these errado. exist. Claro que isso existe. These are basic values of our culture. São valores básicos da nossa cultura. And your values are what underlie your belief system. E os teus valores são aqueles que são a base, o alicerce do teu sistema de crenças. But God says, Mas Deus diz, when you begin to measure things by right and wrong, quando começas a medir as coisas pelo que é certo e que é errado, you begin to have standards that measure right and wrong. começas a ter patamares, moldes, etapas que definem o que é certo e o que é errado. It's not going to give you freedom. Isso não te vai dar liberdade, It's going to give you death and isso destruction. vai te dar morte e destruição. Let's look what happened to Adam and Eve. Vamos ver o que aconteceu a Adão e Eva. They decided to eat from the tree. Eles decidiram comer da árvore. I think it's going to help us understand E acho que nos vai ajudar a perceber what has happened in our lives. aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Chapter 3, verse 1 says, Capítulo 3, versículo 1 diz: Now the serpent of the field was more crafty than any beast in the field which the Lord had made. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. And he says to the woman, Now if you eat from this tree, E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não, surely you will not die. se comeres esta árvore, certamente não morrerás. And the woman said to the serpent, E a mulher respondeu à serpente: We can eat from anything in the garden, but the tree that's in the middle of the garden, God says we cannot eat it or touch it lest we die. dizendo que podemos comer todas as árvores do meio do jardim, mas Deus disse: desta não comereis, nem dele tocareis, porque senão morrerás. Okay, let's put this in practical application. Vamos pôr uma aplicação prática. If you raise your kids Se educarmos os nossos filhos, according to this, segundo isto, by the standard of right or wrong, segundo a bitola do certo e o errado, if that becomes the foundation for your measurements, for your value system, se isso se torna aquilo que é o patamar, a bitola para aquilo que é certo e que é errado, diz a tua fundação. if I'm reading these verses right, Se eu estiver a ler então estes versículos de uma forma correta, he says if that is the foundation of your value ele system, está aqui a dizer que se isto é o fundamento dos teus valores, you're going to die. então morrerás. Do you read it any different? Será que vocês conseguem ler isto de uma forma diferente? But that's what we do, isn't it? Mas é isto que nós fazemos, não é? We measure everything by right or wrong. Medimos tudo por estar certo ou estar errado. Abortion is wrong. Aborto é errado. And we think that when we identify right and wrong, it corrects the world. E pensamos que quando nós identificamos o que é certo e o que é errado, isso corrige o mundo. We teach some things are right, other things are wrong. Ensinamos que algumas coisas estão certas, outras estão erradas. Verse 4, Versículo 4.
The serpent says to the woman, A serpente disse à mulher: surely you're not going to die. certamente não morrereis, For God knows in the day that you eat from the tree, your eyes will be opened. porque Deus sabe no dia em que comeres deste fruto, os vossos olhos se abrirão, And you'll be like God, knowing good from evil. e serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. Now that to me is an incredibly interesting statement. Agora, isto para mim é uma afirmação incrível, Seems to suggest porque sugere aqui that living life que vivendo a vida, by trying to label things as right and wrong tentando só equilibrá-las como sendo certo ou ser errado, is something only God can handle. é algo que só Deus pode manipular. And you and I have not been equipped or programmed to deal with it. E tu e eu não fomos equipados ou programados sequer para poder lidar com isso. So when we use the paradigm of right and wrong Enquanto então utilizamos o paradigma do que é certo e do que é errado as our foundation for our values, como fundamento para os nossos valores, according to what we're reading, segundo aquilo que estamos a ler, he says it can never bring life. ele diz que isso nunca poderá trazer It does vida, not bring hope and freedom. não terá esperança nem liberdade. I want you to also see the statement in verse 5. Quero que também vejam a afirmação no versículo 5. He says your eyes will be open and you'll be like God. Diz que os teus olhos se abrirão e serás como Deus. It's interesting É interessante that when we take upon ourselves que quando olhamos para nós mesmos, labeling things as right and wrong, como pessoas que definem aquilo que é certo e aquilo que é errado, he says that our eyes will be open. ele diz aqui, a serpente diz que os olhos se abrirão. What does that mean? O que é que isto quer dizer? Were they physically blind before? Será que eles antes eram fisicamente cegos? Were they without sight? Será que eles não tinham visão? I'm asking you. Estou-vos a perguntar isto. What has changed within them now? O que é que mudou neles agora? Suddenly they begin to see in a way that they'd never seen before. Repentinamente começaram a ver de uma forma que eles nunca tinham visto antes. And the way that they now see E a maneira como eles veem agora, is actually destructive to their humanity, É- not helpful. na prática, destrutível à sua humanidade e não é algo que ajuda, que edifica. Are you following okay? Estão a perceber isto? Okay. Let's read on. Então vamos continuar a ler. Listen to what happened. Vejam só o que aconteceu. It says the eyes of both of them were open and they knew that they were naked. Disse então que os olhos deles foram abertos e ambos se aperceberam que estavam nus. And they sewed fig leaves together and made for themselves coverings. E fizeram então com umas folhas de figueira, fizeram umas para se cobrirem, umas roupas para se cobrirem. Then they heard the sound of God walking in the garden. Então ouviram o som de Deus, passava no jardim, And the man and woman hid themselves from the presence of God. e o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Then the Lord called to the man and said, "Where are you?" Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? He said, "I heard the sound of you in the garden. I was afraid because I was naked, Ouvi- so I hid myself." Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e então escondi-me. And God says to Adam, E Deus perguntou a Adão: "Who told you you were naked? quem te disse que estavas nu? Have you eaten from the tree that I told you not to eat?" Comeste tu da árvore que eu disse para tu não comeres. And the man said to God, E o homem disse a Deus: "The woman foi aquela mulher, you gave me. a mulher que tu me deste. She's the one who did it." Foi ela. Why are you laughing? Por que vocês estão a rir? Then God said to the woman, Então Deus disse à mulher: "What have you done?" o que é que fizeste? The woman said, A mulher respondeu: "The serpent, foi a serpente. he deceived me and I ate." Ela enganou-me e eu comi. Now, of course, the whole issue about this E claro que o assunto principal sobre isto is what in theology is called the curse. é que aquilo que em teologia nós chamamos a maldição. But it's interesting to me, Mas para mim é bastante interessante the phrase that their eyes were open. a frase que aqui diz que os olhos deles se abriram. They're exposed to a value system of right and wrong, Eles ficaram expostos a um sistema do que é certo e que é errado. something that they did not know before. Algo que eles antes desconheciam. Now think about that. Pensa então nisso. You and I have been taught all of our lives Tu e eu foi-nos dito toda a vida to live by a value system of right and wrong. para vivermos debaixo de um sistema do que é certo e do que é errado. But when they begin to do that, Mas quando eles começaram a fazer isto, when they begin to label things as right and wrong, quando começaram a catalogar as coisas como sendo certas ou erradas, they begin to see life from a different perspective. começaram a ver a vida de uma perspectiva diferente. They begin to embrace a different value system, Começaram a basear-se num sistema de valores one diferentes. that God said He didn't want them to use. Que Deus disse que eu não queria que eles I'm usassem. going to suggest to you, Então vou-vos sugerir because of that, que por causa disso, when we look at life that way, quando nós olhamos para a vida dessa maneira, when we embrace this right and wrong value system, quando nós tomamos este sistema de valores do que é certo e do que é errado, the very system
we have lived in all of our No lives. mesmo sistema em que nós temos vivido toda a nossa vida. It may sound funny, Pode até parecer esquisito, but God says life is not going to come out of that. mas Deus diz que a vida não vai sair daí. Only death and destruction. Só morte e destruição. It isn't going to be good. Isso não vai ser bom. All they could see E tudo que eles conseguiam ver, after they ate, depois de terem comido, after they embraced that value system, depois de terem alimentado e tomado aquele sistema de their eyes were open que tinham os seus olhos abertos, and everything they saw was distress daí para and a frente, destruction. tudo o que eles viram foi aflição e destruição. They no longer had this conscious awareness of peace with God. Nunca mais tiveram esta consciência e esta presença de paz de Deus. Now their eyes were consumed with physical things, Agora os seus olhos estavam a With ser consumidos possessions, com coisas físicas, with com posses, com appearances, bens, with com aparências, relationships. com relacionamentos. all kinds of things invaded their minds now Todo este tipo de coisas invadiram as suas mentes naquele and momento. began to lead them down a path God did not want them to go. E com essas coisas começaram a guiá-los para um caminho que Deus não queria que eles passassem. Now they're governed by circumstances Passaram a ser governados pelas circunstâncias, rather than by relationship. mais do que por relacionamento. So I'm going to say to you again, Então vou-vos dizer novamente, you're not equipped vocês não estão in equipados your humanity na vossa humanidade to make correct assessments para fazer decisões corretas of right and wrong. daquilo que é o certo e o errado. Are you okay with that? Está toda a gente bem com isso? I'm not going to leave you here. Não vos vou I'll deixar take you aqui, eu somewhere. vou-vos levar a um lado, But we've been told to live that way for so long. mas temos sido ensinados a viver assim We durante think tantos that's the way anos. you have to live. Tem-nos sido dito que é assim que temos que viver. Let me show you what happened. Deixem-me mostrar o que é que aconteceu. Maybe you will see some similarity in your own life. Talvez até possam ver algumas semelhanças na vossa própria vida. Here's the first thing that happened. Aqui está a primeira coisa que When they aconteceu. began to embrace this value system of right and wrong, Quando eles adotaram este sistema do que é certo e errado, things became a problem which were not formerly a problem. as coisas que antes não eram um problema tornaram-se um problema. Then the eyes of them were open, E então os seus olhos abriram and they knew they were naked. e souberam que estavam nus. That's fascinating. Isto é incrível. They'd always been naked. Eles sempre tinham estado nus. Why now is it all of a sudden a problem? Porque é que de repente isso se tornou um problema? Never been a problem before. Nunca tinha sido problema antes. Didn't even cross their Nem minds. tão pouco lhes passou pela cabeça. It was never an issue Nunca foi um assunto sequer. until they ate from that tree. Até o dia em que tomaram daquela Then all of árvore. a sudden, E de repente, this nakedness, esta nudez, which is pure and perfect, que era pura e perfeita, it became a problem. tornou-se um problema. So they felt they had to take an action to deal with it. Então sentiram que tinham de tomar uma ação para tentar lidar com a situação. Something that was actually not wrong. Algo que na altura de origem não estava errado. Now watch their lives begin to change. Então reparem como as vidas deles começam a mudar. The truth is, A verdade é God still doesn't have a problem with nakedness. que Deus ainda hoje não tem um problema com a nudez. That's the way He made us. Foi assim que Ele nos fez. How do you come into this world? Como é que tu vens a este mundo? So how come they're hiding their nakedness from God? Então porquê é que eles estavam a esconder a sua nudez de Deus? Because something in their mind, Porque algo nas something suas in their mentes, spirit, algo no seu something in espírito, their soul algo na sua alma had been affected tinha sido by this afetado value system of right and wrong, por este sistema de valores do que é certo e errado. that they found it impossible to make decisions De maneira que eles acharam que era impossível tomar decisões, even about that which is pure. mesmo sobre aquilo que era puro. So the actions that they took, Então as ações que eles tomaram unnecessary actions. foram ações desnecessárias. Because they saw things differently. Só porque viam as coisas de uma forma diferente. And now they thought God was looking at them differently. E pensaram de imediato que então Deus está a olhar para mim de uma forma diferente. And they thought God was going to react to them differently. E pensavam também que Deus ia reagir para eles de forma It diferente. says they were afraid. Diz que eles tiveram medo. So the whole nature of God Então toda a natureza de Deus is now changed in the mind of Adam and Eve. está agora mudada na mente de Adão e Eva. All because they began to live their lives by this value Tudo system. porque eles passaram a viver a vida deles por este sistema de valores. Can I make a suggestion to you? Posso sugerir uma coisa? What we think of God Aquilo que pensamos de Deus has been seriously distorted foi realmente e seriamente distorcido because we've embraced this value system, porque nós adotámos este valor, este sistema de valores the tree of right and wrong. da árvore do bem e do mal. We measure everything by this paradigm. Nós tentamos medir tudo consoante este paradigma. Is it right? Será que está Is it certo? wrong? Será que está errado? And we even try to make God fit into that E system. por vezes até tentamos fazer Deus encaixar nesse sistema. Is it right?
Será que está certo? Is it wrong? Será errado? So here's what happens. Então aqui está o que aconteceu. We begin to call God the judge of all men. Começamos a chamar a Deus o juiz de todos os homens. But that's not what the Bible says about him. Mas não é isso que a Bíblia fala dele. John, who was the closest disciple to Jesus, João, que é o discípulo mais próximo de who's Jesus, the author of the Gospel of John, que era o autor do livro de João, he says, I want you to understand ele diz que quer que vocês percebam this new covenant, que esta nova aliança it's something really different. é algo muito diferente. It's not about right and wrong, Não é sobre o que está certo but e the errado. foundation is God Mas is love. O fundamento dela é Deus é amor. He said the very nature of God is love. Ele diz, a própria natureza de Deus é amor. Love is not something God just does. Amor não é só uma coisa que Deus faz. It's not just his behavior, Não é só o seu comportamento, but his nature. mas é a sua natureza. His essence is A love. sua essência é amor. People say God can do everything. As pessoas podem dizer, Deus consegue fazer tudo. Do you believe that? Vocês creem nisso? I don't. Eu não. There's one thing he can't do. Há uma coisa que ele não consegue fazer. He cannot not love. Ele não consegue deixar de amar. I like that. Eu gosto disso. He can't help himself. Ele não se consegue conter. It's impossible for God not to love. É impossível a Deus não amar. Now here's the problem. Então aqui está o problema. When you take a God who is love, Quando pegamos num Deus que é amor, and that's the primary way he expresses himself, e essa é a forma principal dele se exprimir, that's the way he manifests é himself, assim que ele se manifesta, that's the way he wants you to know him, é dessa forma que ele quer que tu conheças he a wants ele. me to know him. Ele quer que eu o conheça assim. When you take away the love value system, Quando tiramos este valor de sistemas, este sistema de valores de amor, and you try to put it into a right and wrong value e system, tentamos incluir um sistema de valores baseado no bem, no certo e no errado, you begin to express God in a way he did not intend. começamos a expressar Deus de uma forma que não foi assim a sua intenção. So we go into law and into E judgment. depois começamos a entrar na lei e no julgamento. This is not right. Isto não está certo. So we judge people. Por isso julgamos pessoas. But that's not where God's heart goes. Mas não é assim, não é nesse caminho que vai o coração de The Deus. serpent says in verse 5, A serpente disse no versículo 5 God knows in the day that you eat from this, your eyes will be open and you'll be like God. que Deus sabe que no dia que comeres desta árvore, os teus olhos saberão e And saberás a we diferença do think bem e that, o mal. wow, that's fantastic E nós pensamos, isso é to be fantástico, like God. ser como Deus. But God didn't want us to be like him in respect to right and wrong. Mas Deus não queria que nós fôssemos como Ele para respeitarmos a diferença do certo e do He said, errado. leave that to me. Ele disse, deixa isso comigo. But if you live by the criteria Mas se viveres segundo o critério that God has laid down for you, que Deus estabeleceu para ti, it's a criteria of love é um critério de amor and it's a criteria of life. e é um critério de vida. So what I'm beginning to suggest to you tonight Então aquilo que estou a sugerir nesta noite is that God doesn't want you labeling is something right or wrong. é que Deus não quer que tu catalogues algo como sendo certo ou sendo errado. In the new covenant, Na nova aliança, there's a different question you need to be há uma asking. pergunta nova que tu tens de começar a perguntar. Not is it right, Não será que está certo? but does it give life? Mas será, não sendo isso que isso esteja certo, mas será que terás vida? Did you get that? Perceberam esta questão? You're not asking the question, is it right or wrong? Vocês já não estão a perguntar mais se está certo ou está errado. But you're asking the question, does it give life? Estão perguntando apenas, será que isto promove a vida? And the eyes of them were opened. E os seus olhos se abriram And they began to see differently. e começaram a ver de uma forma diferente. Do you remember the Apostle Paul says in 2 Corinthians 5, Lembram-se que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, for we walk by faith, not by sight. porque andamos por fé e não por vista. I personally believe what happened. Eu pessoalmente creio naquilo que aconteceu. You remember Paul says also in Ephesians 1, Paulo também diz em Efésios 1, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. que eu oro que os olhos do vosso coração sejam abertos. Let me tell you what I think happened. Então deixa-me dizer aquilo que eu creio que aconteceu. I believe that before Adam and Eve ate from the tree of knowledge, Eu creio que antes de Adão e Eva terem comido a árvore The do tree of right and conhecimento wrong. do bem e do mal, they had an enlightened heart. eles tinham um coração aberto. The same heart Paul prayed for. O mesmo coração que Paulo orou, They saw as God sees. que viram como sementes de Deus. And when you see as God sees, you have fellowship E with que God. viam como que Deus vê. E quando tu vês como Deus vê, tens um relacionamento com Deus. But when they begin to embrace a value system of right and wrong, Mas quando começam a ver segundo este sistema do bem e do mal, do they no certo e longer saw errado, as God sees. deixaram de ver como Deus via. They had problems with God. Passaram a ter problemas com Deus, They had problems with humanity. problemas com a humanidade.
And they begin to try to figure out, e começaram a tentar descortinar. how in the heck does God deal with this? Como é que Deus lida com isto? Because we all have to deal with it. Porque mais tarde ou mais cedo nós temos que lidar And they'd wear these com little isso. bracelets around their wrists. E começaram a pôr umas pulseiras à volta dos seus It pulsos, says, what would Jesus do? dizendo, o que é que será que Jesus fazia? So they make choices based on their natural eyes. Então eles tomaram decisões baseadas nos seus olhos naturais. Faith Fé is seen with the eyes of our heart. é ver com os olhos do nosso coração. Paul says we live by faith, not by sight. Paulo diz que nós vivemos pela segunda fé e Because não when pela we live vista. by natural sight, Porque quando vivemos pela vista natural, then we try to use the value system of right and wrong. tentamos então utilizar este sistema do certo e do errado. Because it's all about what we feel, Porque é tudo sobre what we aquilo que nós sentimos, experience, aquilo que nós experimentamos, rather than what gives life. e não aquilo que traz vida. And we allow something E permitimos então que algo to invade what we see. que invada aquilo que nós vimos. So they ate from the tree. Então eles comeram da árvore, They gained this knowledge of right and wrong. adquiriram este conhecimento do certo e do errado. And certainly we think that's got to be a good thing. E nós muitas vezes até podemos pensar, certamente isso é uma coisa We think the boa. Bible is here to teach us right from E wrong. nós pensamos que a Bíblia está aqui para nos ensinar o que é certo e o que é errado, a diferença. Why would God send us a whole book Porquê é que Deus nos enviaria um livro inteiro to do what he could do with one piece of fruit? para fazer aquilo que ele conseguiria fazer só com um pedaço de fruta? Just pass out the apples. Passem só as maçãs. You don't have to read the whole thing. Não precisavam ler o livro inteiro. Now, I hope you think that's funny. Eu espero que vocês pensem que isso é engraçado. But I ask myself those kinds of questions. Mas eu pergunto-me a mim mesmo este tipo de questões. This is a book Este é um livro to teach you how men and women walk their journey, que é suposto ensinar como homens e mulheres devem andar a sua trying caminhada, to get back to God, tentando voltar para Deus, into a relationship num relacionamento that they should never have walked away from in do the qual first eles nunca place. deviam ter deixado no primeiro lugar. How many of you know that's not a book of rules and regulations? Quem aqui é que sabe que isso não é um livro de regras e regulamentos? It's a book of relationship. É um livro de relacionamento. But because we still live by the right and wrong paradigm, Mas porque ainda vivemos segundo o paradigma do que é certo e errado, we view that book through a right and wrong paradigm. olhamos para este livro segundo um paradigma do que é certo e errado. And we tell people this is how you have to live. E dizemos às pessoas, é assim que você tem que We viver. even make a joke and we call it the rule book. Até fazemos uma brincadeirazinha e dizemos que é o livro das regras. The Bible is there A Bíblia está lá to show you what happens to humanity para te mostrar o que vai acontecer à humanidade when they live by a wrong e value o que system, acontece quando eles vivem segundo um sistema de valores errados. when you're asking the wrong question. Quando estás perguntando a pergunta errada. The question is not is it right or wrong? A pergunta não é se está certo, se está errado. The question is does it give life? A pergunta é, será que isso promove a vida? I travel a lot. Eu viajo muito. I've been doing this for 30 some odd years. Faço isto já há 30 e poucos anos. How many of you realize different cultures are different? Quantos se percebem que culturas diferentes são diferentes? And what may be okay in one culture is not okay in another E aquilo culture. que pode ser muito aceitável numa cultura pode não ser aceitável noutra. You beautiful sisters, As irmãs lindas, you come in vocês entram and you give me a kiss. e vêm ter comigo e dão-me um beijinho, cumprimentam-me. Didn't you, Deborah? Não foi isso que fizeste, Débora? Do you know if this was Amman, Jordan, Vocês sabem que se estivéssemos na Jordânia, she would be stoned. ela seria apedrejada. I worked there. Eu trabalhei lá, As a married man, como homem casado. I would never offer my hand to another woman. Nunca estenderia a minha mão a uma outra senhora. If you were in that culture, Se estivesses nessa cultura, you would never sit with your legs crossed nunca te sentarias com as tuas pernas traçadas, because you were showing the bottom of your foot. porque estarias a mostrar a base do teu pé. And that's a symbol of disdain. E isso é um símbolo de desonra, de desprezo, Disdain, disapproval. desdém. Desprezo. So what is acceptable in one culture is not acceptable in another. Então aquilo que é aceito numa cultura pode não ser aceito noutra. Because we live by right or wrong. Por causa de nós vivemos baseados no bem e no certo e no errado. I was in Honduras. Estive nas Honduras recentemente This mother pulls me aside and wants to talk to me. e uma mãe
puxa-me de lado e quer falar comigo. I did a little bit of this message, Dei-lhe um pouquinho desta mensagem and she wanted to ask me about her teenage daughters. e ela queria me perguntar sobre as filhas adolescentes dela. They wanted to go to the disco and dance. Queriam ir para a discoteca e dançar. She was asking me, is that okay? Elas estavam a perguntar, será que isso pode ser? What should I say? O que é que eu devo lhe responder? If I'm wise, I don't say very much at all. Se eu for sábio, não digo assim muita coisa. De todo. You know what I said to her? Sabem o que é que eu lhe disse? I said, ma'am, you're asking the wrong question. Madame está a perguntar as respostas, You're as trying perguntas to get erradas. me to tell you if something is right or wrong. Você está a querer fazer com que eu responda que alguma coisa está certa ou está errado. Both of these young ladies are believers. Ambas estas meninas jovens são cristãs. So what I turned to them and said, E o que eu virei para elas e disse foi: your mother's given me permission to speak to you a vossa mãe deu-me permissão para falar com about going vocês to the disco. sobre a questão de vocês dizerem à discoteca. And the question is A pergunta que eu vos faço é: it right? será que isso é it certo? okay? Será que é bom? I said, wrong question. Eu disse: pergunta errada. The question A is, pergunta é: does it give life? será que isso promove a vida? To you, honey, A ti, querida, does it give life? isto promove vida? If it gives life, it's okay. Se promove vida, então está-se bem. If it does not give life, Se não promove vida, be careful. tem cuidado. Does that make sense? Isto faz sentido? Do you see the difference between the two paradigms? Vocês conseguem ver a diferença entre estes dois paradigmas? Okay, Adam and Eve are in the garden. Ok, então eaten Adão from the e tree Eva of estavam no knowledge of good and jardim, evil. comeram da árvore do bem e do mal, And all it did was leave them feeling naked and exposed and vulnerable. e tudo o que isso fez foi contribuir para que eles se sentissem nus, expostos e vulneráveis. Just before they felt safe, comforted, accepted, and covered. Logo antes deles se sentirem seguros, cobertos, confortáveis. Even though externally they didn't have clothes. Ainda sendo que externamente, expostos exteriormente, eles não tinham qualquer But the roupa. moment they embraced the right or wrong paradigm, Mas no momento em que eles tomaram e abraçaram aquele paradigma errado, their eyes were open os seus olhos foram abertos and they saw things differently e viram as coisas de uma forma diferente. and they recognized they were naked. E aperceberam-se que estavam nus. Isn't it interesting Não é interessante how easily we notice other people's failures? quão facilmente nós apercebemos dos fracassos das outras pessoas? Isn't it interesting Não é interessante how quickly quão rapidamente isso we acontece? recognize others' nakedness? E reparamos na nudez dos outros? Y'all smile. Sorriam um pouco, por favor. We notice what is exposed in their life. Nós reparamos nas coisas que estão expostas nas suas vidas. So we can pick out their faults. Então nós conseguimos até apontar as suas falhas. So we can say what is right and what is wrong. Nós podemos dizer realmente o que está certo e o que está errado. Do you know what that does in us? Sabem o que isso provoca em nós? It takes us to a place Leva-nos a um lugar where we want to judge, onde nós queremos julgar, blame, culpar and accuse. e acusar. Oh, that pretty well sounds like society. Isso até parece uma descrição da sociedade. God comes and finds them. Deus vem, encontra-os, He's not really bothered by their nakedness. não está muito preocupado com a sua nudez. I think sometimes we think of God Penso que nós por vezes pensamos de Deus, because of this right and wrong idea. por causa desta ideia errada do certo e It even errado. affects how we look at God. Isso até afeta como nós vemos Deus. There's a flood, Há uma inundação, a hurricane, um furacão, an earthquake. um terremoto. What do we say? O que é que nós vamos dizer? What have you heard people say? O que é que vocês têm ouvido as pessoas dizer? God was judging that Muslim country. Deus estava a julgar aquele país muçulmano. Those Hindus, God was judging Aqueles them hindus, Deus estava a for all their julgá-los false gods. por todos os falsos deuses que eles têm. Where do we get that idea? Aonde é que nós vamos buscar essa ideia? Because we eat from a tree Porque nós comemos de uma árvore that God says not to eat from. da qual Deus diz para a gente não comer. We live by a value system Vivemos segundo um sistema de valores that causes us to try to declare what is right and wrong, que nos leva a declarar aquilo que é To certo e judge, errado, a julgar, to blame, a culpar, to accuse, a acusar. and we even put God into that value E até system. colocamos Deus nesse sistema de valores. It's built into all of us. Está encastrado em todos nós. Is this making some sense to you? Isto está a fazer sentido para alguém aqui?
I'm challenging something inside of you. Estou a querer desafiar algo dentro de vós hoje. We've been raised in this. Fomos criados nisto. We have been baptized in Fomos this. batizados nisto. It's in every bit of our fiber. Está em cada bocadinho da nossa fibra. And God says, E Deus diz, when you live by that system, se quando vives segundo esse sistema, you'll not see as I see. não vais ver como eu vejo. All you'll see is death and destruction. Tudo o que vais ver é morte e destruição. You'll have difficulties. Terás dificuldades. It'll produce in you a desire to hide and to cover up. E vai produzir em ti um desejo de te esconderes e te tapares. That's what Adam and Eve did. Foi isso que aconteceu com Adão Do e you know what Eva. hiding is? Sabem o que é esconder? Hiding is when you refuse to take responsibility. Esconder é quando tu recusas tomar a tua própria responsabilidade. It's a primary problem in relationships. É um problema básico nos relacionamentos. As soon as the other person sees an area of our weakness, Assim que alguém vê uma área da nossa fraqueza, we want to withdraw, nós queremos dar um passinho atrás, we want to hide, queremos nos esconder, we feel naked, sentimos we nus, feel vulnerable, sentimos we feel vulneráveis, exposed. expostos, We hesitate to be transparent and honest. hesitamos ser transparentes e honestos. Do you want to know why? Sabem porquê? Because we're afraid the other people are going to judge us. Porque temos medo que a outra pessoa nos julgue, They're going to blame us. nos culpe, They're going to accuse que nos us. acuse. Do you know what I spend about half of my time doing? Vocês sabem o que é que eu faço na metade do meu tempo? I work a lot with pastors Trabalho muito com pastores, all over the world. por todo o mundo. And I go to them E vou a eles when they have problems. quando eles têm problemas. Now, I'm not here for that reason. Não estou cá por essa razão, tenham calma. I'm here to speak to the church. Estou aqui por falar à igreja. But I go to pastors when they have problems. Mas vou ver muitas vezes pastores quando eles têm Do you know problemas. why? Sabem porquê? They feel they have to hide. Eles sentem que têm que se esconder. Because if word gets out Porque se a palavra sai cá para fora, that they have a que weakness eles têm uma fraqueza or a failure, ou um fracasso, people as judge, pessoas julgam, accuse, acusam, blame, culpam and then kick them out. e depois dão-lhes um pontapé. I've heard it said, Já ouvi ser dito the Christian army que o exército cristão is the only army é o único exército that shoots their wounded. que dispara sobre os próprios feridos. See if I get a little rhythm going here. So Adam and Eve take these fig leaves and sew them on their nakedness. Então Adão e Eva tomaram estas folhas de figueira e cozeram para That's what we do. tapar a We sua própria hide, nudez. we cover up. É isso que nós fazemos, nós escondemos, nós tapamos-nos. God's just the opposite. E Deus é o oposto. When there's a disso. problem, Quando há um He problema, draws closer. Ele He aproxima-se. wants more intimacy. Ele quer mais He wants intimidade. more Ele transparency. quer mais transparência. He chases you. Ele segue-te. He knocks on your bedroom Ele, door in ele the bate middle à of the tua night. porta do quarto à meia-da-noite. When you live by the right or wrong paradigm, Quando vives debaixo do paradigma do certo e errado, it produces a life lived by fear. isso vai Ruled by produzir uma vida que é baseada e gerida pelo medo, I hid myself dominada pelo medo. because I was afraid. E escondi-me porque What tinha Adam medo. said. Era o que eu teria dito. I heard you in the garden. Ouvi-te no jardim. I was naked, so I was afraid. Estava nu e por isso tive medo. You know that's the first time in the Bible the word fear is used. Sabem que é a primeira vez que é utilizada a palavra medo na Bíblia? So may I suggest to you, Então posso sugerir living by right and wrong que vivendo pelo certo e errado does not remove fear, não remove o medo, it increases fear. aumenta o medo. The more we live our life by this system, Quanto mais vivemos a nossa vida segundo este the sistema, right or wrong, certo e we errado, feed our fears. alimentamos os We nossos don't remove medos, the fears. não os removemos. We live a life of rejection to love. Vivemos uma vida de rejeição com amor. Is this making some sense to you? Está a fazer sentido? I'm just trying to really hear what I need to share with you. Estou realmente a tentar ouvir aquilo que realmente eu preciso compartilhar com vocês. There's a little story over in Deuteronomy chapter 1.
Há uma história em Deuteronômio 1. I'm going to read it to you and close with this. Vou ler-vos e fechar com isto. I'm just going to do this one session tonight, E vou fazer apenas uma sessão esta noite. and then we'll go have a little food, E depois vamos comer um pouco. and then we'll be able to share together some more tomorrow. E teremos oportunidade de compartilhar mais um pouco amanhã. In Deuteronomy chapter 1, Em Deuteronômio 1, this is talking about Moses is talking to the children of Israel. Moisés está falando aos filhos de Israel. He's in sight of the promised land, Está já com a terra a prometida physical place. à vista, um lugar físico. And listen to what he says to the children of Israel. E reparem no que ele diz aos filhos de Israel. Just kind of follow me if you can. Step. He said, you weren't willing to go up. Ele diz, vocês não estavam dispostos a subir. You rebelled against God. Vocês rebelaram-se contra Deus. You grumbled, you complained in your tents. Vocês grungiram e queixaram-se nas vossas tendas. You said, because the Lord hates us, he's brought us out to this land. E disseram, porque Deus nos odeia, Ele trouxe-nos esta terra. And now he's going to deliver us into the enemy, the Amorites. E agora vai-nos deixar nas mãos dos amorreus. Where can we go? Para onde é que nós podemos ir? The people are bigger than us. O povo é They're maior que taller. nós, são mais The altos. cities are large and fortified. As cidades são grandes e fortificadas. And they have these giants E tem there. lá estes gigantes. He's describing how the children of Israel saw their obstacles. Ele aqui estava a descrever como é que os filhos de Israel viam os obstáculos. When you eat from the tree of knowledge of right and wrong, E quando se comes da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, this is how you see. é assim que tu vês. You will see things you can't handle. Vais ver coisas que tu não consegues lidar com elas. Their eyes were open. Os seus olhos estavam abertos. Then Moses said, E depois disse Moisés, do not be terrified, don't be afraid of them. não tenhas medo deles. God's going to go ahead, he's going to fight for you. Deus vai à tua frente e vai Just lutar like por he ti. did when he brought you out of Egypt. Tal como ele fez quando te trouxe do Egito. And there you saw how the Lord carried you, E aí tu viste como Deus te carregou. like a father carries his Tal son. como um pai carrega um filho. But in spite of all this, you still didn't trust God. Mas apesar de tudo isto, tu não confiaste em Deus. He went ahead of you in a pillar of fire and a cloud. Ele seguiu à tua frente como um pilar, uma coluna de fogo. He gave you water to drink. Trouxe-te água para beberes. And when the Lord heard that you grumbled against E him, quando o Senhor ouviu que tu te rebelaste contra Ele, he said, this generation are not going to get it to go into the land, Ele disse, esta geração não vai chegar a entrar na terra, except for Caleb a não ser Caleb and Joshua. e Josué. But he says, listen, I like this one little verse, verse 39. Mas eu gosto muito deste versículo, versículo It says, 39. but the little ones Diz então que that you said would be taken captive, então diz aqui que os pequenos que tu your dirias children que seriam por presa, os vossos filhos, who do not know good from evil, que não conhecem nem o bem nem o mal, they're going to enter the land. esses entrarão na terra. Did you hear that? Vocês ouviram isto? He says, your children who do not yet know the difference between between right and wrong, Está aqui a dizer que os teus filhos que não conhecem a diferença entre aquilo que é certo e errado, they're going to go into the land. eles vão herdar a What terra. a strange statement. Que afirmação mais estranha. Your children Os teus filhos who don't know right from wrong. que não conhecem a diferença entre o certo e o errado. He's talking about a generation Está a falar de uma geração who had not yet been que influenced ainda não tinha sido influenciada by the value system of right and wrong. pelo sistema de valores do certo e errado. It is that generation É essa geração that would see things que differently. iria ver as coisas de forma diferente. It's that generation Seria esta a geração that would not see giants. que não iria ver gigantes, They would see the hand and the provision of God. iriam ver a mão e a provisão de Deus. It's that generation Seria esta a that geração became giant que killers. se tornou matadores de gigantes. They overwhelmed whole cities. Tomaram cidades They inteiras. exceeded against extreme odds. Conseguiram contra as probabilidades mais difíceis. They possessed everything God intended for them. Possuíram tudo o que Deus tinha preparado para eles. They lived by a different value system. Viveram segundo um sistema de valores diferentes. One of the things I've always struggled with Uma das coisas com eu tenho sempre lutado, as a preacher, enquanto pastor, I've heard a million sermons. é que já ouvi milhões de sermões. I get tired of sermons. Às vezes até me canso de ouvir sermões. If I can't tell you practically, Se eu não vos puder dizer que na prática, how do you apply this, como vocês conseguem aplicar isto, then what difference does it make? para que é que isto serve? Y'all okay? Está toda a gente bem? So here's how you apply it. Então aqui vai como isto se aplica. Change your question. Muda a tua pergunta.
Not is it right or wrong. Não é se está certo ou errado. Stop that. Para com isso. Stop judging, Para de julgar, accusing, acusar, blaming. culpar. Instead, ask the question, Pergunta antes assim: does it give life? será que isto promove vida? You remember there's another tree in that garden Lembram-se que havia outra árvore no jardim? that God said, I really want you to eat from this tree. Que Deus tinha dito: eu quero realmente que vocês comam desta árvore. What was the name of the tree? Qual era o nome dessa árvore? Is the tree of life. A árvore da vida. Does it give life? Ela traz vida? We have to learn to start living relationally. Temos que começar a aprender a viver de uma forma de relacionamento. God never raised you to live by a set of rules. Deus nunca te criou para viver segundo um molho de regras. The problem is, O problema é we have been baptized in a value que system, temos sido batizados num sistema de Of right and valores wrong. de certo e errado. and as a result, E com o resultado disso, this is how we think. é assim que pensamos. If I keep the rules in the book, Se eu guardar as regras no livro, God will bless me. Deus vai me abençoar. If I break those rules, Se eu quebrar estas regras, God's going to punish me. Deus vai me castigar. One is Old Covenant, Uma é a velha aliança, the covenant of rules and regulations, a aliança das regras e regulamentos. and the other is a new covenant. E a outra é a nova aliança. It's a covenant built upon the foundation. É uma aliança baseada no fundamento, God is love. em que Deus é amor. Are you okay with that? Está toda a gente bem com isso? I've given you enough to think about. Estou-vos a dar aqui um bocadinho para pensar, não? Tomorrow I'm going to talk more about that new covenant. Amanhã vou ter a oportunidade de falar mais sobre esta nova aliança. If you have friends that don't know Christ, Se têm amigos que não conhecem Cristo, the message tomorrow will be very special for them. a mensagem para amanhã vai ser muito especial para eles. I speak to a lot of young people. Falo com muitos jovens, I speak on a lot of university campuses falo muito nos campos universitários, because of my education. por causa do meu background a nível profissional e educacional. One of the things I enjoy Uma das coisas que dá gozo is watching young people's eyes é ver os olhos destes jovens, when they finally understand quando finalmente eles se apercebem God is not mad at them. que Deus não está zangado com eles. When they finally understand Quando eles finalmente se apercebem they're not some poor sinner que não são só um pobre centro destined for hell. que está destinado para o inferno, When they begin to understand que eles começam a se aperceber God has promised que Deus lhes prometeu to love them, amá-los and He will not go back on that e Ele não promise. vai voltar atrás nessa promessa. And that the one thing God wants from us E que é uma coisa, a coisa número um que Deus quer de nós, is to love Him in return. é que nós o amemos de volta. We love Nós amamos because He first loved porque us. Ele primeiro nos amou a nós. That's where this whole relationship begins. É aí mesmo que começa esta relação. And God promises, E Deus promete no matter what your experience has been, que não importa quais tenham sido as tuas experiências, He will break through Ele vai conseguir quebrar to you até chegar a ti, where you can know, feel, sense His love. onde tu chegas a um ponto em que tu conheces e que sintas o seu amor. And it'll be enough E será o suficiente so that you'll be able to love in para return. que consigas amá-lo de volta. And that's how the relationship flows. E é assim que flui este He relacionamento. loves me, Ele ama-me so I love Him in e eu o return. amo de volta. Do you know why I do what I do? Sabem o que é que eu faço o que faço? It's not to keep rules and regulations. Não é para manter regras e regulamentos. The reason I live my life A razão pela qual vivo The a way minha I live vida, my life. da maneira que eu o faço, is because of a love. é por causa do amor. It's not to achieve something. Não é para conseguir ter It's algo, not to gain me heaven. não é para me conquistar um céu para It's mim, not to escape hell. não é para escapar do inferno, It's to express my love. é para expressar o meu amor. Okay? Okay.